A escrita pré-histórica do Brasil, Alfredo Brandão. Capítulo 8. Interpretação de signos do segundo grupo. Signos mágicos. Signos representando instrumentos de mnemotécnica. O olhar de Anhangá. Signo da ventania e da inundação. O círculo mágico. O segundo grupo consta de um número relativamente pequeno de sinais. Em regra geral, não tem valor significativo. Representam instrumentos da mnemotécnica dos magos. São signos auxiliares da interpretação das inscrições. Nos lugares onde existem litoglifos, as pessoas da vizinhança mostram a pedra-mãe, isto é, a pedra onde se acham os signos mágicos. Destes últimos, alguns lembram mais ou menos os olhos de homem ou de animais. Outros lembram a saliência do nariz. Ainda outros parecem representar elementos de defesa dos mágicos contra as forças ocultas da natureza. Diante deles, o antediluviano transtornava-se. O subconsciente predominava sobre o consciente. Ele era arrebatado na onda do êxtase ou do sonambulismo. Ficava dotado de novas percepções e assim podia ler e compreender todo o tema que os outros signos mnemônicos encerravam. Vamos estudar isoladamente cada um dos principais. Figura 50. A figura acima parece dois olhos que se fixam em nossos olhos, que nos espiam e procuram sondar o nosso íntimo. É como se quisessem nos ordenar alguma coisa, impor sua vontade. Quando fitamos por algum tempo o nosso olhar sobre este olhar misterioso, parece que o sentimos mover-se, que ele se anima e que tudo em torno vai se modificar, que nós mesmos vamos cair num estado estático ou extraterreno. Parece representar o olhar da divindade ou a vontade suprema de uma força superior. Não é de admirar que este sinal, tão repetido, ora gravado, ora pintado, ora esculpido em alto relevo, tivesse um grande valor mágico entre os povos do passado. Os nossos indígenas guardavam reminiscência desse olhar sugestivo e ameaçador, que parecia dominá-los, fitá-los do seio das nuvens, do azul do céu, do alto dos rochedos, do meio da folhagem, do fundo das águas. Era para eles o olhar de Anhangá. É bem possível que este signo fosse a imagem dos olhos de algum animal pré-histórico, os quais olhos teriam, ou por sua disposição ou por refletirem poderosamente a luz, uma ação hipnótica ou inibitória sobre as pessoas ou outros animais em que se fixavam. Os olhos dos felinos e especialmente os do gato, da onça e do tigre brilham na escuridão como duas tochas. Nos abismos do oceano, onde a luz do dia penetra e onde, portanto, existe profunda noite, os olhos dos monstros marinhos têm laivos de luz fosforescente. A força do olhar ainda hoje se manifesta em alguns animais. Sabe-se que o olhar fixo da cobra ou do sapo atrai a ave. A aranha, parecendo repousar em sua teia, atrai também para os filamentos desta, com o olhar, os insetos que se acham à distância. A influência dos olhos de certos animais se exerce até sobre o próprio homem. Sentimos certo mal-estar ao fitarmos o olhar do mocho, da cobra ou de anfíbios, peixes e sáureos. Não é mesmo de admirar que entre os animais gigantescos da era jurássica existissem animais de olhar eminentemente magnético. A mitologia grega nos conta que o olhar de Medusa, uma das Górcondas, possuía a faculdade de transformar em pedras os homens que a fitavam. Tal lenda é muito provável que se originasse dos tais animais pré-históricos, e a petrificação não seria mais do que uma ação inibitória, paralisante ou mesmo mortal. Nota de rodapé. Contam-se casos de homens que morreram pela ação do olhar de certos animais. Tais casos devem se referir a síncopes cardíacas causadas pelo susto. Os romancistas exploram o fato. É bem conhecido o conto de Conan Doyle,
no qual um sujeito morre ao ser fixado por uma grande aranha. Retornando ao texto. O próprio olhar de certos homens, isto é, por demais conhecido, tem uma ação magnética, pronta, sugestiva ou hipnótica. E esta ação, nos tempos modernos, constitui um grande ramo de estudos científicos, quer sob o ponto de vista terapêutico, que sob o médico legal. Nota de rodapé. Como muitos outros fenômenos do organismo, ainda mal estudados ou mal interpretados, a ação magnética do olhar humano deve ter sua origem no grupo de energias do subconsciente. O povo, desde épocas remotas, já havia notado a influência do que chamam o mal olhado. O homem de olhar magnético tem o dom de dominar e corromper mulheres fracas, de levar ao crime outros homens e ter influência maléfica sobre as moléstias e muito principalmente sobre as lesões cutâneas. Tal influência se estende sobre os animais, sobre as plantas e até sobre os objetos inanimados. Retornando ao texto. Há certos desenhos da imagem de Cristo que dão uma sensação alucinatória passageira, visual, a quem os fixa, pois os olhos da imagem parecem se mover. Este fato pode ligar-se ou ao cansaço, à fadiga do nervo óptico pelo esforço da fixação ou achar-se relacionado à circunstância de certos pontos da imagem, corresponderem à parte insensível da retina, conhecida pelo nome de punctum secum. De tudo isso, concluímos que o signo pré-histórico anteriormente desenhado não era mais do que mero instrumento usado pelos mágicos para desenvolver o êxtase e provocar no indivíduo faculdades subconscientes de vidência, televisão, etc. Tal signo aqui no Brasil é muito especialmente encontrado nos restos de cerâmica de Marajó, ao lado de outros sinais mágicos e em objetos, tais como a tanga ou babau. Como se pode verificar em nosso quadro das analogias, ele era frequente, em natureza ou modificado, no Egito Antigo, em Creta e na Gália. Parece que nos 2 primeiros países representava a imagem do escaravelho sagrado. Alexandre Bertin diz ser ele na Gália uma forma das suástica ou cruz gamada, e ter, portanto, uma significação solar. Do que acabamos de expor, vê-se que somos contrários a esta opinião. O signo em questão não evoluiu sob o ponto de vista da escrita. Aparece mais tarde na arquitetura romana, na arquitetura cristã e profana da Média Idade, e até da dos nossos dias, porém apenas como motivo decorativo. Figura número 51. Preposto a fins mais ou menos análogos aos do signo anterior. Este, porém, dá à pessoa que o fixa uma percepção inversa da obtida pelo outro. É talvez a imagem da contradição, ou então traz ao espírito esta ideia. Note-se que é formado por 2 caracóis, um que se enrola para o lado esquerdo e o outro para o direito. Compreende-se que a fixação de tal signo pode dar ao mesmo tempo 2 percepções, e, portanto, estabelecer a confusão. Diremos que o caractere anterior, além do papel de instrumento mnemotécnico, tem também um valor mnemônico e ideográfico, e, neste último sentido, lembra temas ou canários onde dominam a anarquia e as revoluções, o princípio do mal e a desordem. Lembra o estado revolto das águas pela ação do tufão, e recorda o próprio tufão, o temporal, o mar tempestuoso, o fenômeno das trombas, o pé de vento ou ventania, e por extensão o princípio, o gênio do mal e o próprio mal. O homem pré-histórico fazia do vento uma divindade. Os caldeus, que continuaram as tradições dos acadianos, possuíam em sua mitologia diversos gênios que presidiam ao tufão e aos ventos do deserto, do mar e dos abismos. Notando-se entre muitos Bin, o senhor das tempestades, do turbilhão e da inundação. Os calcedônios
e os antigos gauleses tinham criado os gênios alpestres das florestas e o espírito dos vendavais. Os nossos indígenas acreditavam que pelas noites de temporal, espíritos maus andavam pelas matas a retorcer as árvores. O ranger dos galhos roncando uns sobre os outros era a voz desses espíritos. Ainda hoje é uma crença entre os matutos do norte que o redemoinho, cortela de redemoinho ou rodamoinho, não é mais do que o diabo. Às vezes, por um belo dia de sol, na ocasião das mudanças de tempo, o fenômeno do rodamoinho aparece nos campos com um aspecto verdadeiramente fantástico. Surge no horizonte, muito ao longe, uma massa enorme, afetando a forma de um cone invertido de um gigantesco funil. As árvores até então paralisadas começam a se mover, e quando o rodamuinho avança assobiando, gemendo, turbilhonando em seu vasto bojo poeiras, folhas e galhos de árvores, retorcendo estas às vezes arrancando-as pelas raízes, destelhando casas, derrubando cabanas, agitando as águas dos rios, dos lagos e das represas. Então o rodamuinho é bem a imagem, a encarnação do gênio do mal, deixando após si o arrasamento, a morte, a desolação. O gênio do mal, nos tempos pré-históricos do Brasil, era designado vocalmente pelo som ang. Som este que na mesma acepção ainda se encontra a palavra Ayangá, dos nossos indígenas do tempo da descoberta. A raiz de tal palavra vem já das civilizações do Velho Mundo, ou mesmo do mundo pré-histórico, porque, como já fizemos sentir, an é a onomatopaica do trovão e pertence a vocábulos representando divindade, coisas divinas ou espirituais. Nu ou Anu, entre os egípcios, é o deus dos abismos. Aná é um deus principal entre os acadianos e antigos babilônios. Uranus é um deus grego. Os judeus tinham os seus anjos que ainda hoje, nas crenças cristãs, representam auxiliares ou emissários de Deus, derivada do grego ânima, espírito ou princípio que dá vida aos seres. Possuímos em nosso vocabulário não somente a palavra alma, mas ainda o verbo animar. Os gênios do bem e do mal entre os povos primitivos eram partes ou modificações, ou aspectos da divindade suprema. A mesma raiz an se encontra em Tupã. O signo de que nos estamos ocupando aparece ligeiramente modificado na Gália. Veja-se o quadro comparativo. E nas inscrições cretenses e afins. Bertrand diz ser uma representação das rodas do Sol e estar ligado ao culto desse astro. Aliás, o mencionado autor relaciona quase todos os signos megalíticos ao culto do Sol. É a suástica, é o triciclo, é o signo de Salomão, a cruz, a roda, etc. Evans diz que ele, em Creta, significava o pique, laço, cordão, driça. O vocábulo inglês pique, por extensão, também significa figura ignóbil, cara de doente. Ver a gravura de Claude, já na citada obra, página 176. Aparece representando os escaravelhos egípcios da 12ª dinastia e nos primitivos selos cretenses. Ladislau Neto, nota de rodapé. Ladislau Neto, Arquivos do Museu Nacional, volume 6, página 462. Retornando ao texto. Ladislau Neto apresenta um signo mais ou menos idêntico e não sabemos em que se baseou para afirmar, embora dubiamente, que ele representa o símbolo da paz ou da aliança. É uma interpretação perfeitamente antagônica à nossa. Na arquitetura cristã, ele aparece nos motivos de decorações das velhas catedrais e nos frontões e frontispícios dos templos. A supervivência desse sinal mágico e pagão em obras e assuntos da nossa religião pode ter duas explicações. Ou ele representa troféu de vitória,
ou é porque primitivamente foi considerado símbolo de divindades subalternas, de anjos bons, querubins, serafins ou de anjos maus, demônios, diabos. Na arquitetura profana dos tempos odiernos, ele é muito comum. É frequente nos desenhos da louça de Marajó, em urnas funerárias, em alguidares, discos, etc. Figura número 52. Já nos ocupamos do círculo concêntrico e agora vamos tratar do círculo simples. É comum na pintura da louça de Marajó e aparece entre os litoglifos do Nordeste. Nós o encontramos em um lajeado à margem do Riachão, no município de Viçosa, em Alagoas. Traçado em grande dimensão, talvez uns 4 metros de diâmetro. Brenner assinala-o por mais de uma vez, ora em traço simples, ora pontilhado, ora em cadeia. Achamos 2 valores no signo circular, um valor mnemônico e um simbólico, e um valor puramente mágico. Considerado sob este último aspecto, era uma simples arma defensiva, um escudo de que se serviam os mágicos para evitar a ação maléfica dos seres ou das forças evocadas ou desenvolvidas pelas suas práticas mnemotécnicas. Os tratados sobre a magia falam do poder do círculo. Maxwell dá uma explicação vaga, apoiando-se no mágico Agripa. Diz que abre aspas, figuras geométricas são regidas por números. O círculo representa a unidade e a unidade representa o infinito. A circunferência é uma linha que não tem fim e, portanto, é a imagem do infinito. Fecha aspas, Maxwell, La Magie, Paris, 1922. Não nos satisfaz tal explicação e de conjectura em conjectura chegamos a uma conclusão toda nossa. Achamos que o poder do círculo repousa nos seguintes fatos. Primeiro, a curva da circunferência tem uma ação inibitória ou aleatória sobre as pessoas dadas a êxtase ou mesmo sobre as simplesmente sensitivas ou ainda de sistema nervoso impressionável. Nota de rodapé. É um fato muito comum aos sonhadores e aos poetas se isolarem do mundo e das coisas presentes ao contemplarem. Por uma bela tarde de verão, as curvas longínquas do horizonte esbraseadas pelos últimos clarões do sol posto. Retornando ao texto. O efeito inibitório quase completo se produz em certos animais e principalmente em certas aves. Nota de rodapé. Uma experiência muito simples que pode ser verificada por qualquer pessoa é a seguinte. Descreva-se no solo, a carvão, uma circunferência e coloque-se no centro um peru. A ave, ao fixar o círculo, fica a princípio como que aterrorizada. Depois torna-se imóvel, bestificada e alheia durante um grande lapso de tempo. A explicação é fácil. A curva da circunferência teve uma influência inibitória sobre o sistema nervoso do peru. E o mecanismo dessa inibição é o mesmo a que já nos referíamos, a respeito do processo de fixação do olhar. Retornando ao texto. Outro fato em que se apoia o poder do círculo mágico é, a nosso ver, na relação que o círculo simples afeta com o círculo concêntrico. Este, como já vimos, é a imagem ou a representação gráfica da divindade feminina. O mágico, sentindo-se protegido por ela, torna-se forte e apto para enfrentar as energias maléficas, visíveis e invisíveis. Neste último caso, significando as energias desconhecidas. Como se vê, tudo se reduz, em uma última análise, a fenômeno de ordem puramente psíquicos, a um predomínio do subconsciente sobre o consciente. O mágico, amparado pelo círculo, sente-se capaz de todas as energias. Em sua imaginação alucinada, ele vê saírem chamas dos contornos da circunferência. O círculo torna-se então uma barreira intransponível que o defende das agressões exteriores. Nota de rodapé. Helmholtz, querendo demonstrar a possibilidade de uma quarta dimensão geométrica, figura a existência de um animal pensante que possuísse somente as dimensões da linha reta, isto é, o comprimento e a largura.
sendo destituído da altura. Tal animal, segundo a engenhosa hipótese do grande físico alemão, se fosse encerrado dentro de um círculo, não encontraria em sua imaginação, por mais que raciocinasse, um meio de saída, visto não possuir a noção de altura. Julgar-se-ia completamente fechado, isolado. Com o mágico no centro de uma circunferência, dar-se-ia um fenômeno mais ou menos idêntico. Retornando ao texto. É baseado nestas considerações que damos ao círculo simples, tão frequente entre os signos pré-históricos do Brasil e de outras regiões, um valor de instrumento mnemotécnico mágico. É ainda a explicação que achamos para os cromlechs, monumentos pré-históricos feitos de pedras brutas, dispostas em círculos. O signo circular simples, o concêntrico e a elipse parecem como imagens pictóricas dos olhos, ter dado origem ao Omicron e ao Ain dos alfabetos grego, fenício, judaico primitivo e, portanto, à nossa letra O. Figuras número 53, 54 e 55. São variantes do 50 e do 51. Representam também instrumentos da mnemotécnica. Aparecem nos rochedos da Amazônia e dos países circunvizinhos, traçados à tinta. Também pintados aparecem na louça de Marajó. Schomburg viu-os na margem do Cassiquiare. Wallace copiou-os no Uaupés e Koch-Grünberg fotografou-os junto às cachoeiras Jurupari, Jacaré e Macucu, no rio Caiari. Nas inscrições da Serra do Hereré, o sábio Hart descobriu todos esses signos, com a particularidade de serem radiados. Von Martius também os descobriu em Aracorara, no rio Jupurá. O signo 55 parece ter dado origem ao nosso ponto de interrogação.